Olá, boa tarde, boa noite, alunos. Aqui quem fala é o professor Dior e hoje eu ofereço a vocês mais uma videoaula, né? E o assunto que nós iremos desenvolver nesta videoaula são as figuras de linguagem, tá? Antes de iniciarmos, eu peço que vocês, se possível, né, caso vocês não lembrem, assistam a videoaula anterior sobre denotação e conotação, pois esta videoaula vai contribuir muito para uma compreensão, uma melhor compreensão sobre as figuras de linguagem, tá bom? E caso surja alguma dúvida, peço que vocês deixem aí no comentário quais são as dúvidas de vocês e eu entrarei em contato posteriormente. Então vamos lá. Figuras de linguagem, né? De um modo geral, elas são um desvio de linguagem, um estranhamento, mínimo que seja, quanto ao uso tido como normal das palavras ou construções. Então, o que acontece, né? As figuras de linguagem, elas estão ligadas diretamente à língua, né, na sua função expressiva. Então, conforme a forma que eu quero me expressar, se ela surgir, né, um estranhamento mínimo que seja, né, ainda assim ela soe como algo normal, eu tenho aí uma figura de linguagem, tá bom? E ela é dividida em 4 modos, tá? Elas são divididas, em 4 modos, que são as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintaxe e as figuras de som, tá? Então vamos lá. Primeiro, figuras de palavras. As figuras de palavras, tá, gente? Elas são aquelas que estão relacionadas com a mudança ou extensão de sentido das palavras, tá bom? Então, eu tenho uma palavra a qual ela vai ter um sentido alterado para aquela exata palavrinha, tá? E as principais, né, as figuras de palavras, as principais são a metáfora, a metonímia, sinédoque, catacrese, a antonomásia e a sinestesia. Nós iremos ver a metáfora, tá? E uma outra aqui, a sinestesia e a metonímia, tá bom? Então vamos lá, metáfora. Deixa eu até voltar aqui para não... É a transposição do sentido próprio ao figurado. Então, eu faço com a metáfora, né, eu faço uma comparação implícita, tá? Nada mais é do que comparar algo com uma outra coisa de forma implícita, né? Eu vou expor uma afirmação, mas eu consigo compreender que há uma comparação ali, tá bom? Por exemplo, minha vida era um palco iluminado. Então, quando eu coloco essa palavrinha aí, o palco iluminado, eu não estou falando que eu vivia num palco iluminado, literalmente, né? De forma denotativa. Eu coloco... O que eu quero dizer são as características. O que seria um palco iluminado, né? Eu estava ali presente para todos, eu era o centro das atenções. Eu posso dar um outro exemplo aqui de metáfora, né? Ana é uma flor. Eu estou falando que ela é uma flor, né? Ali o ser vivo, né? A flor? Não. A plantinha? Não. Eu estou falando que ela é delicada como uma flor, tá bom? Sinestesia. Sinestesia, gente, é uma figura que consiste no cruzamento de algumas das 5 sensações, tá? Então, quais são as 5 sensações que nós temos? O tato, olfato, paladar, visão
e audição. Então, qualquer coisa que eu relacione, né, que relacione a uma dessas 5 sensações, eu tenho uma figura de linguagem. Eu tenho aí uma sinestesia. Por exemplo, o cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Como é que eu consigo sentir o cheiro doce numa foto e ainda perceber que aquele cheiro é da infância? Primeiro, porque por foto o máximo é um cheiro de mofo se ela estiver guardada, né? E a infância, o que eu quero dizer da infância é a delicadeza, a alegria, né, que é expressada pela criança. Tá? Uma das interpretações, mas eu posso, dependendo da colocação, da forma na frase, ela pode ter diversas interpretações, né? Que aí, o que nós estamos trabalhando aqui é o sentido conotativo. Bom, por isso que é importante rever lá a aulinha anterior. Continuando. Em figuras de palavra, nós temos a metonímia. Metonímia é a que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com a qual haja uma relação de sentido. Então, no momento que eu utilizo uma palavra no lugar de uma outra palavra, mas elas estão relacionadas por causa do sentido dela, eu tenho essa figura de palavra, que é uma figura de linguagem, tá? E a metonímia, tá bom? E ela pode ser empregada de diversas formas, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui as formas que ela pode ser empregada e um exemplo. Aí vou tentar ser um pouco mais rápido, mas eu deixarei alguns links para vocês aprofundarem sobre as figuras de linguagem, tá? A matéria em referência ao objeto. Ganhei ouro trabalhando duro. Ouro, a palavrinha ouro, não quer dizer que eu ganhei ali a matéria, né, a moeda de ouro, não, né? Quer dizer que eu ganhei dinheiro. Segunda forma, a causa em referência à consequência. Não suporto cigarros. Provavelmente, cigarro, a palavrinha cigarro, ela é uma causa, né? Mas o que realmente a pessoa não suporta é a consequência dessa causa, né? Provavelmente o cheiro, né, exalado pelo cigarro, o cheiro exalado pela fumaça do cigarro, tá bom? Outra. O autor em referência à obra. Li o Machado de Assis. Impossível ler o cara já morreu já há muito tempo, né? O máximo que nós podemos ler são as obras deixadas por Machado de Assis, né? O Dom Casmurro, enfim, e outras obras dele. Então, no momento que li Agatha Christie, não, li uma obra de Agatha Christie, né? Li Cecília Meirelles. Não, li poemas de Cecília Meirelles, né? E assim vai. O lugar em referência ao produto. Então, foi produzido em um determinado lugar. Só que eu utilizo o lugar para referenciar o produto. Adorei tomar esse porto, ao invés de adorei tomar este vinho, tá bom? A marca em referência ao produto. Isso acontece muito, né? Você comprou Bombril? Bombril. Não, na verdade, aí a pessoa responde, sim, fui ao mercado e comprei. Aí a pessoa vai lá, né, procurar e vê que é a Solan, não é o Bombril, mas está valendo, porque a marca, o que realmente a pessoa quer expressar é o produto em si, a esponja de aço, né? O continente em referência ao conteúdo. Comeu 2 pratos de nhoque. Então, nhoque, né? Aquele prato, aquela massa, né? Normal, feito de batata ou mandioca, enfim. A pessoa não comeu 2 pratos, né? Impossível comer o objeto. E sim, ela comeu o conteúdo. O conteúdo que era o quê? A massinha lá, o nhoque. O que estava dentro ali, estava no prato e não o prato em si. O instrumento
pela causa ativa. Seu marido é bom de garfo. O que quer dizer garfo? Que ele come bem, né? Então o instrumento é o garfo, né? Pela causa ativa. Qual é a causa ativa? Que ele come bem. Então ao invés de falar assim, seu marido come muito, né? Come bastante. Não. Seu marido é bom de garfo. E aí utiliza essa figura de linguagem, né? Que é a metonímia, o instrumento pela causa ativa. E tem aqui o profissional em referência ao local de trabalho. Fui ao dentista. Dentista é a pessoa que está ali. Eu não fui a pessoa, né? Eu fui ao consultório odontológico. Essas são as figuras de palavras, né? Eu utilizei só a metáfora, falei da metáfora, a sinestesia e a metonímia, tá? Mas existem outras figuras de palavras, tá bom? Continuando, agora as figuras de pensamento. Elas evocam imagens mentais, tá? Ele faz com que a gente reflita um pouquinho, tá bom? Estabelecendo relações pouco comuns, tá? Entre os termos de um mesmo período, tá? Geralmente, essas figuras de pensamento, elas trazem composições conceituais, ou imagéticas, sofisticadas, por exemplo, né? E dentre elas nós temos diversas figuras de pensamento, muitas figuras de pensamento. Só que eu vou expor nesta videoaula apenas duas para vocês. Primeiro, a ironia, tá? A ironia, coloquei aqui, né, a figura por meio da qual se faz se diz ao contrário do que se quer dar a entender. Então eu expresso uma coisa, mas o entendimento é outro, tá bom? E o seu valor, o valor simbólico, né, deriva do uso de palavra ou frase de sentido diverso, ou oposto, ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo, fazendo ressaltar do contexto o exato significado intencionado. Então, pelo contexto, eu consigo compreender o que realmente se quer dizer, né? Por exemplo, fale mais alto. Lá da esquina ainda não dá para ouvir. Às vezes, gente, é importante ressaltar que ela tem, né, a ironia tem um valor literário, que muitas vezes ela excede quanto à expressividade em relação a outras figuras, principalmente pelo humor crítico resultante da percepção. Então, assim, existe um humor crítico que resulta, né, dessa percepção do fingimento simulado. Então, eu simulo algo, mas, né, eu expresso, né, simulando algo, mas o entendimento que eu quero repassar não é aquilo, é outra coisa. Por isso que é uma figura de pensamento, tá? Ser irônico não é fazer as pessoas darem risada, tá bom? Ser irônico é isto. E outro, a personificação ou prosopopeia, tá? Eu utilizo mais a palavra personificação, né? Mas se vocês encontrarem, prosopopeia é a mesma coisa. Esta é uma figura de pensamento, né, que atribui características de ações e sentimentos humanos a seres inanimados. Então, o que não tiver vida, o que for ser inanimado, e esse ser tiver uma característica nossa, né, característica de um ser humano, eu tenho a personificação. Por exemplo, a noite chega de mansinho. É impossível, né, literalmente falando, a noite chegar de mansinho. Mas eu quero dizer que a noite ela foi cobrindo, né, os céus de forma perceptível e devagar, lentamente, mas ela não consegue, a noite não consegue exercer, né, esta ação que está sendo dita aqui, né, chegar de mansinho. Não, eu estou falando, todo mundo compreende, mas de mansinho
por ser uma característica, né, de ações que só podem ser praticadas por seres humanos, eu tenho aí uma figura de pensamento, que é uma figura de linguagem, tá, gente? Uma figura de pensamento que é a prosopopeia, tá? Personificação. Continuando aqui, então vamos lá para as figuras de construções. Figuras de construção, elas também são chamadas de sintaxe, né? São as figuras que estão relacionadas com o afastamento de um modo geral, tá? De algum modo, para falar a verdade, é de algum modo, né, do modelo da estrutura gramatical convencional padrão. Então ela foge daquela padronização, da norma padrão da linguagem, tá bom? E o objetivo é reforçar ou enfatizar algum elemento significativo, né? Por exemplo, eu coloquei o pleonasmo e coloquei uma outra figura também, tá? Mas vamos lá. Pleonasmo. E existem diversas figuras de sintaxe, tá bom? Figuras de construção, inúmeras. Mas neste momento eu só coloquei algumas, porque é o que nós vamos utilizar mais nas nossas aulas. Pleonasmo é a figura que consiste no emprego superabundante de palavras ou expressões. É importante ressaltar a coisa aqui no pleonasmo. É uma figura de linguagem? Também, o pleonasmo ele é colocado como um vício de linguagem, tá? Pleonasmo nada mais é do que sinônimo de redundância, né? E o que é esse pleonasmo? É uma espécie de excesso, ampliação, redundância de termos, né, no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo em certos casos. Isso que nós temos que entender. Legítimos em certo caso, enfatizando ou realçando o que está sendo expresso. Tá? E normalmente o pleonasmo ele é aceitável quando se trata de textos literários. Então, se eu estou trabalhando com um texto literário, não há nenhum problema, né, eu utilizar o pleonasmo. Só tem que ter cuidado, né, porque às vezes pode ficar feio aí o texto produzido, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo: falta um elo de ligação entre os fatos. Gente, elo é uma ligação, então normal seria falar o seguinte: falta um elo entre os fatos, né? Ou falta uma ligação entre os fatos, mas elo de ligação é pleonasmo, tá? E aí nós temos outros diversos, né? O subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e assim vai, tá? E a anáfora, tá? Que é a figura que consiste na repetição de um termo. E aí, quando se trata, que nem falei, né? A conotação, né, que aí as figuras de linguagem elas estão relacionadas, né, à conotação, diretamente ligada à conotação, e estão mais presentes no texto literário. Então, se eu estou trabalhando no texto literário, é muito mais fácil de eu compreender, tá? Algumas coisas, aceitar. Mas se eu não estou trabalhando um texto literário como, sei lá, uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião, aí eu tenho que tomar alguns cuidados, porque fica meio chato de compreender, fica uma repetição desnecessária, tá? Tanto é que a figura de construção, como eu havia dito no início, são aquelas que estão relacionadas com afastamento, de algum modo, né? Do modelo de estrutura gramatical convencional padrão. Então ele foge disso, foge do padrão. Então, se há uma norma padrão e nós estamos fugindo deste padrão, tem que tomar cuidado como nós vamos inseri-las, né, para não causar aí estranhamentos às pessoas, tá? E o exemplo eu coloquei:
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Muito muda-se, muito verbo aí. Nossa, desculpa, gente, coloquei aqui, ó, mudam-se, tá? Então tem muita repetição, não há necessidade, a gente pode construir essa frase de uma outra forma, tá bom? E continuando, nós temos aqui a figura de som, né? Eu coloquei a sonância, tá bom? E se eu não me engano, eu coloquei a assonância, a literação e a onomatopeia, tá? Que nós vamos utilizar mais essas três figuras de som, mas existem algumas outras também, tá bom? Então, a assonância é a figura que consiste na repetição de um determinado som vocálico. Vocálico, vogais. A, E, I, O, U. Tá? Então, quando eu repito muito essas vogais, isso é uma figura de som. Tá? Nós conseguimos perceber a partir dessa repetição de vogais. Tá? Por exemplo, e no dia lindo vi que vinhas vindo minha vida. Muita repetição do I aí, né? E no dia lindo vi que vinhas vindo minha vida. Tem que tomar cuidado, porque às vezes ela pode se tornar até uma cacofonia, né? Bom, a literação, enquanto a sonância é a repetição de vogais, tá? A literação, ela é a figura que consiste na repetição dos sons consonantais, que tirando as vogais, tudo que sobra, né? B, C, D, F, G, H, enfim. Tudo o que sobra são consoantes, tá? Um exemplo. E as sentilenas de serenos, sons amenos, fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Soa como algo poético, né? Então por isso que eu falei. No texto literário, isso é lindo. Transforma nosso texto em música, melodias, música. Isso é muito presente. Mas falar no dia a dia, isso não vai causar um belo de um estranhamento. Tá bom? Bom. E por último, onomatopeia. Super simples, né? É a figura que consiste na imitação de sons ou ruídos produzidos por quaisquer seres, objetos ou elementos da natureza. É uma figura de linguagem que é muito presente em gibis, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Mônica jogando o coelhinho, né, no Cebolinha. Aí lá tem um balãozinho com barulho, né, escrito barulho da batida do coelhinho na cabeça do Cebolinha. Tá? Então, um gibi é um texto, né, um instrumento literário que a onomatopeia é extremamente presente ali, é necessário, tá? E o exemplo é tic-tac, o som do relógio, né, toque-toque, a batida na porta, né, o zigue-zague, blém-blém e assim vai, tá bom, gente? Bom, acabou se estendendo um pouquinho mais do que eu imaginava a aula, tá? E é só isso. Dúvidas, deixem aí no comentário e eu responderei vocês depois, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.